noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Tá funcionando meu microfone? Maravilha. Pessoal, antes de mais nada, muito grato aí pela oportunidade, mais uma oportunidade de mostrar o que eu já fiz e de compartilhar ter a oportunidade também de escutar uma devolutiva de vocês, porque assim como a Silvana, é muito importante, acho que o maior mérito, a maior benefício de quem se expõe assim é poder receber o retorno, né, para que eventualmente alguns impasses que a gente vive na nossa vida, às vezes a gente não tem resposta para tudo, a gente expõe algo para um colegiado, para um grupo de pessoas, e alguma coisa que a gente escuta de repente faz sentido e a coisa pode deslanchar. Então é um pouco assim, foi um pouco por isso, confessar para vocês, foi um pouco por isso que eu pedi a oportunidade de mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa que foi uma pesquisa mais longa que a qual eu já me dediquei. Foram 4 anos de pesquisa, que foi a minha tese de doutorado, e que eu vou apresentar para vocês o resultado dela. A mesma apresentação, basicamente a mesma apresentação que eu mostrei para a banca, né? E que mostra um pouco qual foi o meu processo, quais foram as minhas derivações, a partir de quais inquietações eu cheguei a formular as minhas hipóteses, e de que maneira eu aproveitei as circunstâncias que eu tinha junto com os meus alunos para construir um experimento de maneira a confrontar as minhas certezas com as evidências que eu colhi a partir desse experimento. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela. Deixa eu ver como é que faz isso aqui, para desativar a câmera, não é nada disso aqui, apresentar a tela inteira. Vocês estão vendo aí, gente? Ainda não. Então vão me dando uma pista aí. Eu tenho a esperança que seja a mesma coisa que aconteceu com a Silvana aí, que haja um delay. Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Sim, estamos ouvindo, Fernando. sim. Ok, estamos ouvindo. Eu coloquei aqui o PowerPoint para ocupar a tela inteira, mas parece que ele interrompeu a transmissão. Deixa eu ver aqui de novo. Vocês estão me vendo? Vendo a tela? Ainda não. Ainda não. Estão vendo a tela? Não. Mas me escutam? Sim. Sim. Ô, Fernando, pode acontecer o que aconteceu comigo na última apresentação, no último GPMI, e não estava compartilhando. Se você quiser mandar para alguém por e-mail, a gente pode tentar te ajudar. Ou mandar no grupo do WhatsApp, não sei. Isso. Nossa senhora. Estás brincando? Ele não compartilha o PowerPoint? Compartilha. Qual navegador você está usando, Fernando? Estou usando o Chrome. Geralmente funciona bem. Nada? Quando põe para apresentar, você tem que clicar em cima da tela depois, antes de partilhar, não é isso? Você põe apresentar a tela inteira, aí clica em cima da tela que está lá inteira, aí ele vai ficar tipo azulzinho. Aí você vai partilhar. Vamos lá, de novo. Apresentar agora, né? Canto Isso. inferior direito, apresentar agora. Tem aqui... uma guia do Chrome? Não é uma guia do Chrome. Não, é tela inteira. Pode ser uma janela, né? E aí, se tiver janelas abertas... Aí tem que clicar em cima da tela inteira. Selecionar, né?
Mas você apresentou da outra vez normalmente? Ah, Agora foi. Tá vindo, tá vindo. Tá chegando. Ah, meu Deus! Vamos lá, agora. É agora. Isso, pronto. Estão vendo? Estão vendo? Sim. Maravilha! Verdade. Maravilha. Maravilha. Bom, gente, então é isso. A pesquisa, o título é Geometria e habilidade de rotação mental. Uma experiência de ensino com transformações isométricas no design. Eu fiz, antes de mais nada, aqui um estudo com as palavras-chave. E isolei essas, né? Primeiro por cor. Geometria eu liguei a ensino. Habilidade de rotação mental eu liguei com transformações isométricas. Experiência eu liguei com design. A geometria, para mim, é a principal área de conhecimento que eu estou examinando. É sobre geometria, é a matemática. Eu estou falando de matemática, não de uma ciência humana, por exemplo. E eu localizo essa informação na palavra geometria. No ensino, eu estabeleço na educação o campo de interesse. Então, eu estou falando aqui, ligando geometria e ensino, com essas duas palavras-chave, para dizer que o meu interesse é o ensino de geometria. Transformações isométricas é o recorte tópico da geometria, que significa que transformações isométricas é um dos tópicos possíveis em geometria, existem muitos outros. E eu ligo transformações isométricas porque ela tem, nas suas definições programáticas, as transformações isométricas, estão ligadas à habilidade de rotação mental, talvez, porque rotação é uma transformação isométrica. Então, eu estou ligando a geometria ao possível estudo da psicologia cognitiva e, talvez, da neurolinguística, dependendo do caminho que a gente tome. Experiência, porque, ao contrário do Lauro, que tem uma facilidade absurda em trançar conceitos usando a palavra, né? Eu preciso, eu tenho mais dificuldade em fazer isso e eu preciso muito da ajuda daquilo que é mensurável e visível, né? Então, para mim, é muito importante chegar a alguma conclusão a partir de uma experiência que eu possa olhar para ela e deduzir alguma coisa. E o design é a área de concentração na qual se aprende e ensina geometria, que, como eu já falei algumas vezes aqui, a geometria é área de conhecimento prescritivo para uma série de profissões que tem na criação o seu principal foco, como as artes visuais, como a arquitetura e o design. É a minha área, né, minha gente? É disso que eu sei falar. Então, se eu tivesse que falar de qualquer coisa, eu ia ligar a essa área, porque aí é onde eu sei, é onde eu consigo nadar melhor. Não é na geometria, não é na matemática, certamente, não é na psicologia analítica, não é na neurolinguística, e é sim, naturalmente, na área de criação e visual. Bem, então, esse slide meio que explica o que é a minha pesquisa, que é um pouco o que eu acabei de dizer, que em termos gerais essa pesquisa procura discutir os processos de ensino-aprendizagem da geometria, localizando-a no conjunto de conhecimentos que fundamentam a formação em design e procurando compreender as extensões de seu impacto sobre o repertório criativo e cognitivo dos estudantes, né? Então, esse slide, ele abre praticamente, né, ele vem logo na sequência da minha apresentação, e com essa pergunta, de que geometria a gente está falando, se eu tenho que ensinar geometria a um grupo de estudantes de design, isso é uma geometria, a gente olha para isso e reconhece a geometria como tópico, né, parecendo talvez uma geometria que se ensinava ali na década de 50, de 60, aquela geometria que o Malbatã tanto lascava o pau, que parece mais uma demonstração tirada dos elementos de Euclides, né? E é claramente ali uma relação de proporção e de igualdades, né?
que usa segmentos de reta em notações que são realmente desesperadoras para qualquer um. Imagina para um menino de quinta, sexta série. Ainda falando sobre de que geometria a gente está falando, mostro esse slide como um apêndice de resumo da geometria espacial de uma apostila de vestibular. Enquanto a geometria que se dedica, né, a conhecer aí um conjunto de elementos e que se convenciona dizer que são eles, assim, para mim é muito difícil entender como isso como essa seleção é dada, né? Porque quando a gente fala de geometria espacial, isso é uma página de geometria espacial, vejam só, né? Ele se ocupa ali de descrever o cone, a esfera, o cilindro, um prisma, e dá uma série de fórmulas para se calcular áreas, secções e altura, a partir de uma anatomia que considera altura, raio, centro, enfim, né? Qual é o proveito? É uma coisa que deve se perguntar, né? Qual é o proveito que um estudante tem quando tem contato com essa área de conhecimento expressa dessa maneira, né? Será que ele consegue resolver problemas práticos a partir desse conhecimento? É uma pergunta a se fazer. E aí, essa pergunta me leva a construir um mapa de tópicos de geometria. Talvez esse quadro seja uma das maiores contribuições da minha pesquisa, porque ela é a síntese gráfica de um conjunto de tópicos de geometria que eu fui encontrando ao longo da minha pesquisa, nas diversas bibliografias, né, e que chegam à geometria como um mapa de estudos da forma, né, segundo seus atributos, segundo a sua configuração, segundo a sua organização, segundo a sua representação e ainda segundo sua estrutura, né? E aí é que eu vou conseguir enxergar dentro desse mapa onde está o assunto das transformações, né? Da translação, rotação e reflexão, que são operações isométricas, das transformações isométricas. Elas estão relacionadas não à configuração, atributos ou representação, mas à organização da forma, né? Então, aí eu localizo o tópico de estudo que eu selecionei. E aí, se eu vou um pouco mais, né, nos manuais de geometria, eu vou descobrir que as transformações isométricas, elas fazem parte, assim, numa ordem de hierarquia dentro de uma taxonomia desse tema. Eu tenho aqui que nas transformações gerais, elas derivam entre contínuas e descontínuas, e se eu vou pelo caminho da contínua, eu tenho a geometria projetiva e a contínua não linear, e se eu pego a árvore genealógica da geometria projetiva e vou para o ramo da geometria afim, eu vou chegar nas de semelhança, estiramento e projeção, até que dessas por semelhança, eu chego na isometria, nas transformações isométricas e nas transformações por homotetia. E aí eu abro para esse desenho que está aqui do lado, né, as transformações isométricas ou rígidas e a homotetia ou não rígida. E aí, entre as rígidas, é que eu tenho a identidade, a translação, a rotação e a reflexão deslizante, né, das quais eu escolhi falar sobre, principalmente, né, da translação, da rotação e da reflexão, que são as mais estudadas, mas vocês vejam como as transformações isométricas não estão resumidas a essas poucas operações, mas como elas fazem parte aí de uma
árvore, né, uma taxonomia de temas, de derivações que é muito complexo. E que estudar translação, rotação, reflexão deslizante já é uma simplificação danada. Eu posso passar a vida aí estudando esse tema e ainda não esgota-se, né? É uma loucura isso, é uma loucura. E aí, assim, tá, entendi o que é a transformação geométrica e onde ela, transformações isométricas e onde ela está na sua taxonomia. Aí eu pulo e vou para a teoria das inteligências múltiplas, que é um assunto relacionado à psicologia cognitiva. Então, o que é a teoria das inteligências múltiplas, que dedica-se a entender, a descrever a inteligência não como um coeficiente único, né, uma pessoa que é inteligente em tudo? Isso não é bem verdade, né? Pelo menos é o que o Howard Gardner sugere, né, que em 1983 ele sugeriu que haviam 7 inteligências básicas: a inteligência lógica matemática, a inteligência linguística, a musical, a espacial, a interpessoal, a intrapessoal e a corporal. Hoje, né, essa descrição já está um pouco datada. Você vê, a Silvana acaba de mostrar para a gente na apresentação dela que existe uma suposta habilidade temporal e que existe ali uma categoria que é chamada de H21 e H25, que se relacionam à capacidade, à habilidade do menino ler um relógio, e a H25 de relacionar unidades, né? Então, qual é o final dessa... Como as habilidades podem ser qualificadas e derivadas, é um estudo que a psicologia cognitiva ainda se dedica e também evolui, né? Bom, mas o que me interessa é essa daqui, a espacial. E mesmo na espacial, existe uma derivação, né, dessa capacidade, a capacidade espacial. Existem as habilidades espaciais segundo as definições de Peter Meyer, de 1994, que são a percepção, que a capacidade de visualizar, a capacidade espacial pode ser desmembrada, aberta em habilidades que o Meyer descreveu como a percepção espacial, a habilidade de visualização espacial, a habilidade de rotação mental, a habilidade das relações espaciais e a habilidade da orientação espacial, né? Então, hoje as capacidades espaciais são mais chamadas de visoespaciais. Parece que o prefixo viso foi acrescentado ao espacial, e eu acho que ele está mais preciso na direção de que a visualidade e a espacialidade, assim como o Lauro apontou ali na apresentação dele, quando ele diz que o surdo, o deficiente auditivo, tem uma relação maior com o espaço, e o cego, o deficiente visual, tem uma relação maior com o tempo. Isso é de pirar o cabeção, porque espaço e tempo também têm uma relação muito próximas com a visualização e com o espaço, né? Bem, é um pouco isso que eu entendi da apresentação do Lauro. Mas, olha, essa é a definição dessas habilidades. A percepção espacial é a fixação vertical e horizontal na direção independentemente das informações problemáticas. E eu entendo isso, que é como se você consegue se localizar espacialmente dentro de um plano que localiza o norte-sul, o leste-oeste. A fixação vertical e horizontal da direção, independentemente da posição ou dos problemas que você está vivendo, né, do ponto de vista da localização.
A visualização espacial é a capacidade de representar situações em que os componentes se movem em relação uns aos outros. A rotação mental, a rotação de sólidos tridimensionais mentalmente, que significa o seguinte: você conseguir imaginar uma ideia, ou melhor, você construir uma imagem mental e ser capaz de operar sobre essa imagem, estabilizá-la o tempo suficiente, de maneira suficiente a poder operar sobre ela rotações. Investigar uma imagem a partir da sua fixação mental e depois a capacidade de transformá-la mentalmente ou rotacionar. As relações espaciais, a capacidade de reconhecer as relações entre as partes de um sólido, e a orientação espacial, a habilidade de entrar em uma determinada situação espacial. Então, foi criado um teste para fazer essas avaliações, né? Alguém aí é capaz de dizer se essas duas imagens são a mesma imagem em posições diferentes, né? O teste de habilidade de rotação mental pressupõe um pouco essa capacidade de você posicionar o objeto de maneira a perceber se existe uma congruência dele ou não. Então, por exemplo, essa imagem azul, ela corresponde à segunda imagem. Existe o que essa imagem está fazendo é rotacionando a página. Eu estou rotacionando o plano de imagem. Não foi exatamente a imagem que rotacionou, mas o plano da imagem. Então, uma maneira de aferir a habilidade de rotação mental é se o menino é capaz de olhar, uma pessoa é capaz de olhar essa imagem e colocá-las em parâmetro e perceber se elas são congruentes ou não, né? Nesse caso, por exemplo, elas também são congruentes, mas a rotação ela acontece a partir de um eixo vertical e não do plano da imagem. Vejam como isso acontece, né? A imagem rotaciona a partir de um eixo imaginário que está mais ou menos nessa posição, e aí a pessoa que é capaz de rotacionar essa imagem mentalmente vai conseguir enxergar que elas, sim, são congruentes. Né? Essa é um pouco a anatomia do que acontece. Né? Eu tenho aqui um eixo de rotação que, como são imagens espaciais, tem o eixo Z, que é o eixo que vai para além, que é o eixo que dá, que confere ao espaço cartesiano a profundidade, né, a altura. Desculpem, a altura, não a profundidade nem o comprimento, porque a esses cabem os eixos x e y, né? E existe, então, um eixo de rotação e amplitude de rotação, né? Então, essa é um pouco a anatomia dessa operação. E, então, a pessoa que consegue perceber se elas são rotacionando uma dessas imagens visualmente, de maneira que a imagem seja congruente ao referente. No caso, por exemplo, da imagem ser uma reflexão do referente, não há congruência. Então, por exemplo, se essa imagem rotaciona, né, essa imagem que está rotacionando, a gente vê nesse poliminó que esse bico aqui de cima, ele não é congruente, essas duas imagens não são congruentes porque esse bico ela vem para frente e na imagem referente ela vai para trás, né? Então, essa imagem não é uma rotação, e sim uma reflexão, chamado distrator pelos pesquisadores. Então, a pessoa que está fazendo esse teste, está fazendo esse exercício, ela rotaciona o referente, entende que o referente não é congruente e que logo ele é um distrator, porque ele trata-se de uma reflexão.
que implica numa outra operação que demanda, além do eixo de rotação, um plano de reflexão. O MRT, o Mental Rotation Test, que foi o teste que eu apliquei nos meninos, né, de 1978, ele tem 20 questões, 10 na primeira bateria e 10 na segunda bateria, uma pontuação de 0,40, né? Cada teste vale 2 pontos, e um tempo de 5 minutos por bateria. Então, o menino tem aqui um referente que ele tem que dizer, né, a partir de 4 opções que ele tem ali do lado, se todos eles, quais são distratores e quais são congruentes. Sempre há 2. E ele tem que assinalar aqueles que são congruentes, fazendo as suas contas e, eventualmente, fazendo as suas rotações mentais. Então, são 20 questões tipo como essa. Eu coloquei esses slides assim para mostrar como, eventualmente, esse teste era comandado, né? Na década, você vê assim, os equipamentos. Existiam equipamentos para fazer essas avaliações via digital, mas a maneira mais comum mesmo era com formulário. Tá certo? Então, eu vou descrever o experimento agora. Bem, gente, a turma que eu tinha do design, isso aconteceu assim, abriu-se uma fenda no espaço-tempo, e assim, aconteceu a sincronicidade de eu ter, naquele momento em que eu precisava achar um experimento, uma turma absurdamente grande de ingressantes no curso de design da Facamp. Entraram 75 meninos, nunca aconteceu isso, mas naquele ano aconteceu. E a direção da escola resolveu dividir aqueles alunos espontaneamente em duas turmas, que já eram chamadas turma A, turma B. E a própria secretaria da faculdade se incumbiu de dividir em números mais ou menos iguais de meninos e meninas por ordem de chamada ali. Então, aconteceu de eu ter uma turma A com um total de 30 alunos, mais ou menos, e o da turma B, que também tinha mais ou menos o mesmo número de meninas e de meninos e de contingente. Então, impressionantemente, todas as condições estavam dadas para eu fazer um teste com a turma A, com a turma B, porque eles tinham aula na mesma manhã, uma seguida da outra, uma aula de 1h30. Então, eu chamei a turma A de grupo de controle e a turma B de grupo de tratamento. E na primeira turma, no grupo de controle, eu resolvi criar um exercício que ensinasse o tópico das transformações isométricas a partir de manipulativos bidimensionais, e na turma B, no meu grupo de tratamento, ensinar o tópico das transformações isométricas a partir de manipulativos tridimensionais. E ali eu usei, vocês veem aqui nessa foto da direita, o ambiente era, os meninos estudavam cada um na sua prancheta, fazendo o seu trabalho isoladamente, enquanto no estúdio, na sala de aula, enquanto os meninos que fizeram o experimento em 3D foram para a oficina e trabalhavam numa grande mesa, numa espécie de círculo. Fernando, nós não estamos te ouvindo. A imagem também está travada. Estão me ouvindo? Pronto. Voltou. Estão me ouvindo? Agora sim. O que se perdeu? Você estava falando que a turma B foi para a oficina trabalhar em grupo. Maravilha.
Só isso. Não perdemos nada. Foi só uma travadinha, um chiliquinho aqui do sistema. Então, o que eu fiz foi o seguinte, desenhar o experimento em 8 aulas ao total, né? Aqui eu tenho as aulas que a turma A, que estudou a isometria bidimensional, e a turma B, sendo que essas 8 aulas foram divididas em fase 1 e fase 2, cada uma com 4 aulas. Na fase 1, tanto a turma A como a turma B tiveram exatamente a mesma aula, porque eu estou falando de pré-teste e estou falando de teoria geral. Até aqui, eu é que estou dando a aula e estou dando a fundamentação teórica. E eles estão basicamente assistindo as explanações e fazendo um conjunto de 3 exercícios, ao final de cada explanação. Na fase 2 é que as aulas se diferenciam. Então, a turma A tem uma aula 5 diferente da turma B da aula 5, não no conteúdo e da operação, mas na dimensão. Vejam só, é o mesmo conteúdo, mas aqui eu estou falando em 2 dimensões. E aqui eu estou falando em 3 dimensões. E a minha hipótese se constrói aí. Fala, bom, se a habilidade de rotação mental é a habilidade de rotacionar um objeto mentalmente, será que se eu ensinar para esses moleques a anatomia do que é uma rotação, se eles entenderem que existe um eixo, que existe uma amplitude, que existe o ângulo, que existe o plano, que existe o espaço, será que eles vão ser capazes de aplicar esse conceito numa habilidade cognitiva? Será que esse tópico da geometria é capaz de impactar nas capacidades visoespaciais desses caras? Bom, foi a partir daí, né, que eu construí todas as minhas hipóteses e direcionei as minhas aulas. Então, olha só, agora eu vou mostrar rapidamente, né, esse mapinha aqui de cima, no canto superior esquerdo, tem uma achurinha em azul, é ali que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu em cada aula. Na aula 1, as 2 turmas assistiram a essa apresentação de uma série chamada Arte e Matemática, que deve ter aí no YouTube facilmente. Eu assisti na Cultura, né, na TV Cultura, foi produzida pela TV Cultura e apresentada pelo professor Luiz Barco, né? Brilhante professor Luiz Barco. E existiu um programa cujo tema é simetrias. Mostrei para os meninos esse programa. Assistimos lá 40 minutos. E depois eu propus esse exercício, né? O trabalho individual, cada aluno produzirá 5 pôsteres no formato A4, de uma maneira que saiba identificar objetos que tenham o princípio da simetria, objetos de design, né? Bom, dei esse exercício, era para casa, e eles me entregariam só na 4ª aula. A aula 2, os meninos fizeram prova. Eu apresentei esses 2 testes para ele. Um que eu chamei de teste de conhecimentos sobre simetria. Ao total, eles teriam 21 pontos, né, 21 acertos, um total 100% de acerto equivaleria a 21 pontos, em que eles são instados a operar segundo os próprios conhecimentos que têm, aqueles que eles trouxeram do ensino médio ou aquilo que eles conseguiram apreender da educação de geometria que tiveram ao longo de suas vidas, porque eu, até então, não falei nada sobre operações isométricas, reparem, né? Então, esse pré-teste, que eu chamei de TS, de teste de conhecimento de simetria, é minha elaboração. E já o MRT é aquele teste do Mental Rotation Test, e que tem essa bateria de
20 perguntas, né, 20 gráficos para resolverem, totalizando 40 pontos. Bom, ainda na terceira aula, depois que eles fizeram o teste, eu comecei a fazer uma explicação. Isso já é uma aula teórica. Fala, meninos, o que é uma translação? Reparem a translação. Eu tenho o objeto original, eu tenho uma imagem de objeto, do ponto de vista de um gráfico nas ordenadas da ordenada e abscissa, do eixo x e y, eu tenho no plano cartesiano um P, que é a minha imagem original, eu tenho um P', que desculpem, é o meu original, o meu ponto original, eu tenho o P', que é uma imagem, né? Eu tenho uma amplitude e uma direção vetorial que me dá a direção dessa translação. Do ponto de vista da rigidez da operação, eu tenho linhas paralelas entre todos os pontos desse deslocamento. E para dar uma ideia intuitiva, mostrei essas animaçõezinhas que estão correndo ali na direita, né? Então, quando eu arrasto um objeto sem fazer grandes alterações na sua posição, eu tenho uma translação. A rotação pressupõe uma amplitude dada em ângulo, também um deslocamento do original e a criação de uma imagem, mas ela opera a partir de um centro da rotação e de uma amplitude, e de uma orientação no sentido horário e no anti-horário, que vai descrever o sinal negativo e positivo. Então, a minha preocupação nesse momento é mostrar para eles uma imagem intuitiva do que opera quando está acontecendo, quando ele está criando uma transformação isométrica a partir da geometria, né, da matemática, daquilo que vem da descrição da matemática, das notações da matemática, falando em paralelismo, em congruência, em ortogonalidade, em eixo, em centro, né? Ela é uma operação que é possível se descrever a partir dos rigores da matemática, mas eu tenho algo que é meio que natural do ser humano pensar nesses termos. E ainda mostrei a reflexão deslizante, que opera numa associação entre a reflexão e a translação, né? E isso acontece também no espaço, mostrei essas imagens para eles, né? São ilustrações aí que estão na minha tese, e que são da minha autoria, né? Tive ajuda aí dos meus estagiários, os alunos que me ajudaram pra caramba em desenhar isso. Mas essa também é a anatomia das operações isométricas quando elas acontecem no espaço, ao passo que uma rotação não acontece mais, o centro não é mais um ponto como acontece no plano bidimensional, mas ele é um segmento de reta, é uma reta, o eixo é uma reta dada aí pela letra R, né? E a reflexão também não opera mais a partir de uma linha que está localizada no plano, mas de um plano que está localizado no espaço. Então, o eixo de reflexão no espaço é um plano, enquanto o eixo de reflexão no plano é uma linha. O eixo da rotação no plano é um ponto. O eixo de rotação no espaço é uma linha. Então, existem essas diferenças, né? Que precisam ser assinaladas. Aí eles fizeram um exercício que meio que dei a mesma forma e falou, olha, eu tenho essas linhas, eu tenho esses parâmetros, faça as rotações, as reflexões, as translações a partir do que vocês acabaram de entender. Fizeram um exercício. Na aula 4, então, né, é a última aula que eles teriam em comum, eles me entregaram o resultado dos exercícios fotográficos, que era encontrar no universo do design imagens que dessem referência a uma operação de transformação isométrica. E aí eles me entregaram 252 fotos, das quais 228 tinham relações à simetria de reflexão,
20 apenas eram rotações e apenas 4 translações, dizendo o seguinte: num exercício livre, em que eles pudessem encontrar no universo do design peças simétricas, né, 90,5% dessa simetria descrita eram reflexões, né, e apenas 7,9% eram rotações e translações. E me chama a atenção como existe parece haver uma inclinação da gente reconhecer mais facilmente a simetria bilateral, aparentemente, talvez porque nosso corpo também é bilateralmente simétrico, né? Uma loucura. Fernando, Oi, Fernando, quanto você está tempo? me ouvindo? Tô te ouvindo. Fernando, falta muito? Já passaram 2 minutos, né? Nós já são 21h42. Nossa! Putz. Então, bom, quanto tempo você me dá, assim, para eu passar correndo, voando, alucinadamente? No máximo até 10:10, Fernando. Que é quanto tempo mais do que eu tenho agora? São 8 minutos. Vamos lá. Bom, então tá. Então, desculpem a má administração do tempo. Realmente é um tema longo. Eu fiz então, seriam as descrições dos exercícios dos meninos, né? Os meninos... Fernando, com licença. Nós poderíamos colocar... Eu estou achando um tema maravilhoso, a questão da simetria. Para você fazer uma apresentação tranquila, você precisaria de quanto tempo ainda? Olha, se eu tiver 20 minutos, eu acho que eu consigo chegar, ou até menos, uns 15 minutos, eu consigo chegar até o final, passando os slides com mais velocidade e divagando menos. E para próximo? Próximo. Próximo Então, o quê, professor? Não era melhor você terminar com calma, porque agora vem o desfecho de toda a pesquisa. Então vamos fazer o seguinte, olha, porque tem uma parte ali que é análise de dados. Então eu vou terminar posso terminar com tranquilidade a apresentação do experimento. Sim. O que eu observei a partir dos dados que eu recebi, que eu consegui nos testes, eu apresento num outro momento. Pode ser assim? Ótimo. A minha sugestão era essa, né? Nós já tivemos em outro momento matemático, que foi uma parte no encontro e outra parte terminou no outro encontro. De repente, você poderia pensar nisso para a gente também poder participar mais e ver mais esse trabalho. Maravilha, maravilha. Eu acho uma boa solução. Então tá bom. Deixa eu mostrar o final do experimento, é mais rapidinho. Então vejam só. A primeira parte hoje e a segunda parte você já fica inscrito para o próximo encontro. Maravilha, Rosana, obrigado. Vamos continuar aqui para não levar mais tempo né? 10 minutinhos eu mato aqui. Então vejam aqui, eles receberam, os meninos do 2D, da turma A, receberam uma planilha, né? Um gráfico em que eles tinham que fazer um recorte, né, dessa peça e criar um cubo, desculpem, um quadrado, e criar com a derivação daquele quadrado uma forma não simétrica. Enquanto isso, os meninos na quinta aula do 3D receberam um cubo de isopor e tinham que fazer uma seção do cubo de isopor nessa condição e criar, a partir de estilete, cola e canetinha, um motivo também não simétrico. Na sexta aula, né, que é a segunda aula especial, então, eles chegavam a um motivo, que era a criação, dentro desse quadrado,
a um motivo que seria a razão das operações. E recebiam também uma pré-programação de operações. Então, eles eram instados a colocar o motivo que eles encontraram no quadradinho superior direito e fazer operações simultâneas de translação, de rotação e de reflexão nesse plano a partir de uma ordenação pré-estabelecida e chegarem a resultados gráficos distintos a partir dessas operações de isometria no plano, né? Então, aí os meninos da turma de tratamento eram instados, a partir das peças que eles iam encontrando, né, a criar 3 imagens, uma congruente e 2 reflexões, de maneira a operar também as isometrias no espaço. Então, esse, por exemplo, é o trabalho de um aluno que encontrou, a partir das operações, e nesse motivo, com uma sequência de operações distintas, usando só reflexões, translações e rotações, resultados gráficos muito diferentes, né? Enquanto isso, o pessoal do tratamento também tinha o seu motivo, né, a sua imagem motivo, e eles tinham que operar segundo também um eixo de rotação e criar uma espécie de escultura que fosse dando, né, um entendimento do que é o plano de reflexão, o que é o eixo de rotação, o que é uma imagem, o que é um distrator, né? E aí cada aluno foi criando a sua escultura diferente, nenhuma ficou igual, né, a partir dessas pequenas, desse conjunto de operações. E na última aula, então, né, acabado o exercício, eles fizeram o pós-teste. Fizeram o mesmo teste, o mesmo pós-teste, aquele que eles tiveram ali na quarta aula, ou desculpem, na primeira aula, fizeram esse na segunda aula eles fizeram o pré-teste, e na última aula eles fizeram o pós-teste, que significa que eles refizeram o mesmo exercício, e o meu interesse era identificar se eles, primeiro, chegaram a um entendimento melhor sobre o que são os eixos de simetria, e se eles eram capazes de operar segundo esses eixos dados de simetria. E o pós-teste do MRT também é o mesmo do teste que eles fizeram, de rotação mental, e onde eu quis aferir se houve um ganho, uma melhor capacidade de responder a esse teste, né? E, bom, aí agora é a análise estatística. Eu não vou entrar nisso, como a gente combinou, eu não vou entrar, mas eu só gostaria de mostrar para vocês, a partir desse slide, esse é o último slide de hoje, vai ser o primeiro da próxima oportunidade, onde eu faço uma tabulação de dados exaustiva, né, em que eu tenho 2 testes em 2 momentos, o pré e o pós, em 2 grupos de controle e tratamento, e ainda só de sacanagem, eu também fiz a aferição de dados para esses 2 grupos, no pré e no pós, segundo o gênero. E algumas aferições foram bastante surpreendentes, né? Então, legal aí que eu vou ter um pouco mais de tempo para discutir isso com vocês. Eu espero que esse final não tenha sido atropelado. Mais uma vez, peço desculpas pelo meu gerenciamento de tempo que foi falho, e mais uma vez agradeço a oportunidade de mostrar as coisas aí que passam pela minha cabeça delirante de artista visual. Muito